Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar aqui neste momento, neste lar de esperanças, nesta escola de amor, neste hospital de misericórdia. E esse tema, creio que não interessa a ninguém, só a mim. Porque na minha pouca experiência, ou até na minha parca bagagem, e no meu imenso processo de ignorância, entendi que a mais bem arquitetada questão do Livro dos Espíritos é a de número 919. Há um meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: Hermes Trismegistus, conhece-te a ti mesmo. Por que eu sei disso? Eu convivi com ele e sei que a palavra é dele. Nós construímos o santuário de Delfos, então sabemos daquilo que estamos pronunciando. Agora, nós quem? Deixa a interrogação para vocês. Quem é que está falando com vocês? Para quem tem clara evidência, percebeu que quando assumiu o microfone, saí do corpo, que foi a primeira coisa. Para que a mensagem não seja fruto da minha vaidade, mas da necessidade de todos os presentes em todas as frequências. E como microfones mais ou menos fiéis, já que Chico Xavier dizia-nos que se eu perturbar a mensagem 70%, ainda é uma mensagem genuína, sobrando 30%. Então vamos ver o que sobrará até o final de nosso diálogo. O que é o si mesmo? Eu não sei. Se vocês sabem, me ajude. Eu vou falando algumas coisas que eu lembro, de algumas conexões que fiz. Por isso pedimos Maria de Nazaré e veio como um acréscimo Maria, que é lindíssima também, tão bela quanto. E eu quero saber qual das Marias que vocês querem que eu fale. Da que está num ponto trazendo coisas superiores de cima para baixo, ou da que está embaixo, mesmo sendo menor, criando coisas superiores do que ela própria. E começo a dar algumas dicas após algumas investigações. Joana de Ângeles, como todos sabem, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela proferiu ou ditou duas mensagens, assinando naquela época, naquele momento, como espírito amigo, que mais tarde confidenciou ao seu médium, Divaldo Pereira Franco, ser o mesmo espírito, dizendo que na época de Jesus fora Joana de Cusa, mais tarde Clara de Assis, um pouco mais tarde no México, Juana Inês de la Cruz, a prêmio Nobel ou Nobel de Literatura, a maior poetisa das Américas, estudou medicina e outras ciências psicológicas. E para nossa felicidade, no Brasil, Joana Angélica de Jesus. E para os íntimos, Joana de Ângeles, já que alguém precisa de um nome, então a gente cria o nome quando alguém necessita dele. Então, conforme vemos na obra Encontro com a Paz e a Saúde, e hoje estou numa ambiência e com a liberdade de falar do ensino universal dos espíritos, porque a doutrina não é dos espíritas, embora alguém afirma que é doutrina espírita, mas a doutrina dos espíritos é eterna,
conforme consta na questão 145 do Livro dos Espíritos. Se é eterna, eu posso falar de Hermes, de Zoroastro. Posso viajar no tempo, porque é eterna, não existe passado, nem presente, nem futuro. Então, Joana de Angelis, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, o corpo biológico tem quase 4 bilhões de anos. E desde a unificação dos átomos de fósforo, formando as moléculas, que após se estruturarem, gestaram algo de si, o que havia de mais puro e nobre, formando com esse produto enobrecedor de baixo para cima o que nós chamamos de nucleotídeos, que para os que faltaram a aula de biologia, somente num dos cromossomos dos 23 pares, mas somente numa das 46 bibliotecas, existe em média 5 bilhões de nucleotídeos. E inicialmente esses nucleotídeos gestam algo superior a eles, que nós chamamos de RNA. A guanina, a timina, a guanina, a citosina, a adenina e a uracila. 4 entidades superiores às consciências dos nucleotídeos, que são superiores às consciências das moléculas de fósforo. E num dado momento, esta uracila assimila mais um tanto de informação e se eleva ao estágio de timina. Porque antes o que era ácido ribonucleico, agora é ácido desoxirribonucleico. E só com esse pequeno insight, ela duplica a capacidade consciencial do RNA e transforma no DNA. E mesmo sendo algo tão simples, só num cromossomo tem o equivalente, segundo o professor de medicina Enéas Carneiro, 4.000 livros de 500 páginas. Só o que foi escrito até agora, e conforme a ciência acadêmica, apenas algumas informações no reino humano e somente as informações dos reinos que antecedem. Então eu quero saber qual das Marias que vocês querem que eu fale, porque nós vamos falar de Jesus e consequentemente de nós mesmos, que somos frações diminutas de sua própria consciência, salvo se eu esqueci algum detalhe. Porque Paulo de Tarso estava estudando Jesus, e num dado momento ele chega à conclusão: nele existimos, vivemos e nos movemos. Ele não estava falando de Deus naquele momento, conforme ficou gravado. No outro momento, em Colossenses, nele somos aperfeiçoados, somos células do teu corpo, ou membros dos seus sistemas, dependendo do estágio evolutivo de cada um. Então, para alguns, é a Maria simples que gestou algo maior do que ela, o próprio Jesus. Num dado momento você diz que ela é mãe do céu na música, por isso que eu fiz de propósito. E céu é algo muito maior do que Jesus. No outro momento entendemos, como já ouvimos vários seres, Maria é mãe da humanidade, depende da qual. Se for a que traz de cima para baixo algo, ela é maior do que o próprio Jesus. Agora, se for a que está de baixo para cima, Maria
filha de seu filho, como diz o padre Marcelo Rossi. Aí fica compreensível. Então eu quero que vocês me digam também qual o espírito que vocês querem entender, o que está subindo do átomo primordial ao arcanjo, ou o que está encarnando alguma realidade. Qual si mesmo que vocês preferem? Porque temos um bom tempo, dá para começar um bom papo nesse processo de autoconhecimento. Porque se for o que está como o reino de Deus em nós, Emmanuel, a Maria menor criou o reino próprio, o reino de Deus, a mente. A mente, que é uma evolução da alma. Antes éramos apenas corpos, já que tudo cresce e evolui. Pelo menos é o que lemos no Evangelho segundo o Espiritismo. E o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Quem é o mais evoluído? Quem é que governa quem? O perispírito. Se confundiu com ele, não chegou no mesmo estágio? O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Onde é o grau dessa completa purificação? É a natureza dos espíritos puros. Se chegou lá, em que ele se transformou? Porque o perispírito, conforme o Livro dos Médiuns, é a alma evoluindo. E quando ele se metamorfoseia-se, por ser a alma evoluindo conforme a morte, ou depois da morte com Leon Denis, lá ele mostra o processo. Então, quando ele se humaniza como alma, e mais tarde constrói várias situações, conforme o próprio André Luiz nos mostra, após desencarnado, mesmo desejando um cargo de médico, após sair do umbral e ser examinado e diagnosticado como suicida, por excesso de alimento, excesso de alcoólicos, uso inadequado do sexo e etc. Num tremendo esforço de Clarencio, ele aceita ser ajudante de faxineiro nas câmaras de retificação, para começar a sua nova jornada. E com 36 horas de trabalho ininterrupto, construiu um corpo maior do que o que ele usava. Ele estava com um corpo astral, construiu o corpo mental, que lhe possibilitou visitar a mãe dele, que estava no plano espiritual. Porque muitos pensam que nosso lar é o plano espiritual, ali é o umbral mesmo. Ali é um posto de socorro dentro do umbral ou na periferia. Plano espiritual é de onde veio aqueles 200 especialistas do plano superior ajudar o governador da colônia a recuperar a alimentação pela respiração. E mesmo construindo a espaçonave, ele chegou lá dormindo, por auxílio da sua mãe, que baixou uma oitava e com o energismo dela o amparou e segurou em seu colo por algum tempo adormecido, porque não tinha estados de lucidez como o corpo intuitivo, o emocional e o mental superiores para permanecer com lucidez naquele espaço. E Emmanuel narra que a mente, o cérebro espiritual, constrói a superconsciência, o si mesmo, que é o reino de Deus em nós. E esse reino de Deus, segundo André Luiz, é a soma de todas as nossas vivências. E eu quero saber também desse tão decantado esquecimento, porque parece que eu não entendi a lição que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. O homem que está encarnado é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o corpo, seria o Deus. E a alma,
que deveria ter consciência do seu corpo e simultaneamente da sua consciência, está no meio vendo o corpo falar. Pode ir lá e consultar questão 455 da obra O Livro dos Espíritos. O corpo fala com o espírito e o espírito com o corpo, eles se entendem e a alma não entende nem o corpo e nem o espírito. Mas quando ela sai da influência do corpo e aproxima da sua consciência do reino de Deus, da sua essência consciencial, e começa como uma brasa que está aqui e o braseiro está ali, quando a brasa aproxima do braseiro, torna-se brasa também. Um simples átomo que não tem um poder de radiação, conforme o átomo de fósforo, por exemplo, os que têm menos poder radioativo nesse sentido de iluminar, de vibração, quando aproxima-se deles, tornam-se tão brilhantes quanto. Então eu quero saber onde está o esquecimento, porque diz que a fé é um sentimento que nasce com o homem, que é o pequeno mundo. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. E na questão 127 da obra O que é o Espiritismo, que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações, que nem sempre são possíveis tomar as boas resoluções quando encarnado, porque o Espírito, ao encarnar no corpo do homem, questão 605A do Livro dos Espíritos, ele traz os seus valores intelecto-morais. Se ele se deixar influenciar pelo corpo, o corpo pode levá-lo para a brutalidade. Se ele influenciar o corpo e transformá-lo até se confundir com o espírito, ele vai levando o corpo e ele também indo rumo à angelitude. De modo que, quando falamos do si mesmo e lemos a Gênese de Kardec, no capítulo 2, no item 27, está muito claro que o espírito é o Deus que criou o corpo. Sabe a menor função de uma de suas células e, simultaneamente, por ser onipresente, por ser onisciente, porque ele o arquitetou e edificou, ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, segundo Joana de Ângeles. E nós que acreditamos na reencarnação, nós não, eu estou fora dessa. Vocês continuam acreditando na reencarnação? Eu não acredito mais. Antes acreditava. Agora virei ateu nesse quesito. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto quanto no Livro dos Espíritos, no Evangelho, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo, o si mesmo que é o Espírito, e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios no corpo. Construir um corpo novo, por exemplo. E o Espírito, ao encarnar no corpo do homem, então é encarnação ou reencarnação? Reencarnar, eu volto com tudo que eu tenho. Eu reencarnei. Por exemplo, Jacó reencarnou como Moisés. Então, se vocês forem lá para falar com Jacó, ele está ali. É o Moisés. Moisés reencarnou como Elias. Se é reencarnação, não existe mais o Moisés, somente o Elias. Quer conversar com ele, vai ali, ele está ali nas adjacências das ambiências que Jesus mais tarde viera. Se é reencarnação, o próprio Evangelho retrata, na verdade, Elias já voltou e é este que aí está. Isso está textualmente na Bíblia, pelo menos nas traduções para o português, nas 22, eles entenderam que era de João Batista
que Jesus estava falando, quer dizer, a reencarnação de Elias. Portanto, Elias não existe mais. Agora, se vocês conseguirem me explicar como que Jesus fez para conversar no Monte Tabor com Moisés e Elias, aí eu mudo a minha tese. Porque João estava ali num processo de perturbação ainda, porque foi decapitado, ele não compareceu na reunião. Jacó com certeza tinha mais o que fazer para aquele momento. E como é isso? E na Revista Espírita, mês de fevereiro 1864, Allan Kardec organiza o artigo com o nome de O Sono do Espírito. Dr. Calais estava encarnado. Era um médico que vivenciou as suas experiências na medicina diferente dos seus colegas. Ele sempre buscava a cura para as criaturas que o procuravam, desejando curar o corpo, e ele já não estava mais naquela de colocar remendo novo em pano velho, que não dá certo. Se o próprio Cristo não veio remendar corpos, mas sim curar almas, ele buscava a causa da enfermidade física no ser moral. E o ser moral, conforme o Livro dos Espíritos, questão 72A, é a inteligência. O uso inadequado da inteligência, porque é com ela, segundo Kardec, na questão, ou no item 11, do capítulo 11 da Gênese, é o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo. Deus fornece apenas o material, a matéria-prima. E conforme a questão 603 do Livro dos Espíritos, cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem para gerenciar esta matéria-prima, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo. Mas não é o espírito. Então tudo é espírito. Que ele vai usar uma porção de espíritos para construir um corpo. Quem é mais evoluído agora? O espírito com um E minúsculo, a matéria-prima do cosmos. E uma porção desses átomos primitivos transforma-se nos átomos da matéria. Questão 34 do Livro dos Espíritos. Lembram? As moléculas secundárias, as da matéria, é uma porção de moléculas primárias. E quando vamos pensar, segundo Leon Denis, uma porção desses princípios inteligentes se achegam como matéria-prima, e nós gravamos neles a nossa inteligência, mediante o que pretendemos, para gerar com eles, segundo Emmanuel, os infracorpúsculos, menores do que o quantum de energia que a física quântica pensa ser a menor partícula. Esses infracorpúsculos fazem parte da matéria elementar, os elementais na sua origem. E eles vão transformar-se nas linhas de forças supercordas, para aglutinar outros elementos para a composição do quantum ou do bóson de Higgs, que para a física clássica é a menor partícula. De modo que, qual espírito? O da questão 23 do Livro dos Espíritos ou da 76 que vocês querem saber? O da 23, o princípio inteligente do universo, que não é sinônimo de inteligência. Inteligência é um atributo que ele vai desenvolver. Que na questão 25A, entre parênteses, Kardec, antes que haja confusão, aqui eu estou falando do princípio inteligente do universo e não da individualidade. Eu estou falando do átomo primordial e não do átomo físico. Estou falando da semente e não da árvore. E na questão 76 ele volta a perguntar: que definição podeis dar dos espíritos? Agora a pergunta não é que é o espírito ou o que é o espírito. Pode-se dizer, isso está em aberto, que são os seres inteligentes da criação. Por que pode-se dizer? Porque se percebe cachorros ou outros animais mais inteligentes do que quem está animando a forma humana. Já vi vários chimpanzés com
com inteligência superior à minha própria, porque enquanto eu estava pensando em como um chimpanzé ia tirar uma castanha dentro de um tubinho dessa altura, enquanto eu estava pensando, porque ele coloca a mão, não entra. Ele olha para o vasilhame de água, vai lá, enche a boca e vem e joga dentro, a castanha vem até o meio. Vai lá e enche a boca de novo e joga. Eu não teria essa ideia. Então, qual dos espíritos? E na nota de rodapé, Kardec coloca: agora eu estou falando da individualidade, ou seja, da árvore, e não mais da semente do princípio inteligente. Então, quando eu descobri, com Allan Kardec, na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns meses. Para ser mais exato, Kardec fala 2 meses. E eu estava com o pé na cova, com apenas 2 meses de vida. Falei, ainda dá tempo, esse negócio pode dar certo. E encontrei no Evangelho esta informação: se todos os encarnados soubessem da força que trazem em si mesmo. E esse si mesmo é o Espírito, o Senhor Supremo da minha realidade. E mais tarde, em Camille Flammarion, em A Morte, o Seu Mistério, volume 1, o energismo de fato se renova em alguns dias. E em certas situações basta a mentalização para criar um corpo novo. E Joana de Ângeles pode ser o corpo inteiro, pode ser um órgão, ou pode ser a personalidade inteira nova. Vai depender do conhecimento de cada ser, porque é de acordo com a minha inteligência que eu vou construir a nova realidade. Então a frase do 3 vezes grandes, o Pai da Sabedoria, uma entidade que se personificou sem pai físico e sem mãe no Egito Antigo, simplesmente conforme a obra Nosso Lar de André Luiz, aquele moço que aparece no palco, como se saísse de dentro da terra ou de algum lugar, e com a sacolinha com vários tubinhos dentro daquela sacolinha. Vocês perguntavam alguma coisa, ele tirava um tubinho e entregava a resposta da pergunta de vocês. De onde veio esse ser que já sabia das respostas antes de perguntar? E não veio teletransportado como nós acreditamos. Ele simplesmente apareceu ali. Como é isso? Zoroastro também surgiu na história, ninguém sabe quem são seus pais, ninguém sabe quando ele nasceu, simplesmente apareceu, deu o recado, e agora a coisa vai complicar. Mas antes, lembro a vocês e dou uma oportunidade bem interessante. Não que vocês não saibam, não é isto, mas no item 7 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec dá um belo conselho, que é o que eu uso para todas as coisas que eu desconheço. Mas como vocês conhecem, esta questão vai servir só para os desencarnados que estão afirmando que ainda não conhecem. Contrato feito, assinaram, então vamos lá. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber, porque um estudo novo não tem como fazê-lo com ideias preconcebidas. Se eu acredito que o espírito reencarna com um todo, o seminário terminou. Eu não tenho o que dizer a vocês. Mas se vocês estudaram Leon Denis, pelo menos o ápice de sua obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai perceber nesta obra que ele fala de 2 seres, um exterior e um interior. Este aqui uma diminuta fração daquele. Esse é a totalidade, esse é apenas um pequeno ponto. Ou em Joana de Ângeles, o ser consciente, o que está encarnado é um ponto de autoconsciência pura. O espírito é semelhante a um pé de laranja repleto de frutos, e a alma é apenas uma das sementes de uma das laranjas. Ou com Miramês, em Filosofia Espírita, a natureza, sendo sábia, ela cria vários corpos. Para que a mensagem do Espírito seja dada,
e o trabalho na alma seja consumado. Então a alma, uma diminuta fração. Se assim for, pergunto outra coisa: quando vamos encarnar, conforme a questão 187 do Livro dos Espíritos, como espírito, eu construo o perispírito para que a alma, que vai ser uma fração da minha realidade, encarne na velocidade de um relâmpago. Lá a resposta não está exatamente assim, acrescentei colocando que é o espírito que faz isso. O perispírito na velocidade de um relâmpago, mas está muito claro que a energia é do ambiente, do planeta. E eu, que sou um extraterreno, esse povo me conhece? Essa energia perispiritual me conhece? Segundo o que consta nas obras de Kardec, a matéria para o corpo físico seria semelhante para todos os seres. Mas hoje não se acredita nessa possibilidade, porque a matéria é aglutinada em torno de um foco vibracional que é o perispírito, de acordo com o seu teor vibracional. Quando nós nos alimentamos, de acordo com as nossas necessidades e frequências vibracionais no ato da alimentação, eu vou me comunicar com as essências dos alimentos, e segundo Ramatiz e Emmanuel, o que vai ficar no meu organismo físico é o que eu conseguir extrair do interior dos átomos. E para quem não mastiga, como que vai absorver? Por isso que tem pessoas que não comem nada e continuam engordando, e tem pessoas que comem de tudo, parece o demônio da Tasmânia, e não engordam, que é quase um poço sem fundo, entra aqui e sai lá. Eu já vi as duas personagens, e eu já fui as duas também, já estive. Então, quando falamos que a mesma lei que rege um átomo primordial rege também um astro, aí nós lemos na Gênese de Allan Kardec: o espírito é como o sol, está literalmente. E um Kardec que acreditou naquele momento, porque isso é uma psicografia de Camille Flammarion, psicografando Galileu, e Kardec fala, ele está psicografando ele próprio. Então Galileu é uma outra vivência. Se fosse reencarnação, era Camille, ele está passando para o papel as suas ideias. Agora ele está psicografando ou Web Sajam, obra base científica do Espiritismo. A professora está lá na lousa escrevendo, e daqui a pouco os alunos olham, tem uma outra ela sentado junto com eles observando ela, igualzinha. Eles já ficam meio perturbadinhos e de repente uma outra ela senta num ponto mais longe observando as duas. Não deu outra. Denunciaram-na para a diretoria e ela foi expulsa da escola. Falou, uma a gente já não aguenta, porque ela era bem austera. Agora 3 da mesma, como? 3 personagens. Então o Dr. Calais, no artigo O Sono do Espírito, de repente, ao desencarnar, ele se vê fora do corpo, agora auxiliando as almas que buscavam a cura, não dos corpos, que não tinham mais, a cura delas. Mas de repente ele se vê fora daquele corpo também, como André Luiz se viu fora do corpo astral, conversando com seu corpo mental. E começa a conversar com aqueles acadêmicos, todos da área da medicina. Ele pergunta e eles respondem. E quando respondem, ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. A isso Kardec chamou de consciência, a soma das vivências, e Joana também na obra O Ser Consciente. E ele começa a pensar em interrogar de novo, e quando olha não tem mais ninguém, só um. E aí lembramos da questão 152 do Livro dos Espíritos. A soma dos espíritos não forma um todo? Não compõe um mundo completo? Agora ele era um. E começou a ver num telão, com certeza, de uns 12 Ds. Porque 8 Ds já tem um vídeo girando por aí, e eu achei muito chique. A gente põe um fone de ouvido e a música não... ela circula em torno de você. Passa daqui para lá, depois circula de lá para cá.
como se fosse um espaço assim. E ele viu onde o primeiro estudante de medicina começou a sua história. E eu me lembrei de Hipócrates, o pai da medicina. Quais os corpos que ele usou, todas as situações que foram usadas para que ele adquirisse tal conhecimento. Onde ele concluiu, onde o segundo começou. Onde ele concluiu, onde o terceiro, e até chegar a vez de Dr. Calais. E Hermínio Correia de Miranda, na obra Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, sugere que Paracelso seria a reencarnação de Hipócrates, porque naquele momento não se falava em encarnação. Que Hahnemann, aí ele já tem certeza que é a reencarnação de Paracelso. E com certeza o Dr. Calais ainda além. Tente me ajudar a entender, porque o Dr. Calais comunica para Kardec e falou: me ajude a entender o que está acontecendo comigo, porque eu estou vendo vários e de repente sou um só. E aí é onde Galileu psicografou a mensagem que o Espírito é como um sol. E eles começam a descrever. Antes, um grupo de espíritos, engenheiros siderais, os cristos que edificaram o sol, sob a regência da força centrípeta, unindo os elementos no seio de uma nebulosa menor, porque ele é um sol de 7ª grandeza. As nebulosas maiores de 6ª até 1ª grandeza. Quando pronto, a força centrífuga tira da ambiência e coloca num determinado espaço para ser regido pela lei de gravitação, a força de gravitação que limita o espaço e a função. E na Gênese, com Kardec, esse Sol libera frações que transformam-se nos planetas. Frações colocadas em suas órbitas, sob a regência da força de gravitação, e agora a atuação da força centrípeta, unindo ainda outros elementos e se fazendo como tais, que ainda incandescentes, segundo Galileu, liberaram frações que se transformaram em seus satélites. Agora, se o Espírito é como um sol, por que ele não pode encarnar uma fração? Está lá. E no Livro dos Médiuns, Kardec, num dado momento, percebe que o Espírito, sendo como um sol, ele pode fazer ainda mais do que isso. Ele pode fracionar o seu perispírito em vários e dar a cada fração corpo astral, corpo mental, corpo dos desejos, dos instintos, etc., tarefas. E naquele momento, o que ficou cuidando do corpo foi a camada mais simples, que nós chamamos de duplo etérico, erroneamente, porque ele é triplo, 3 dimensões e 4 funções. E ainda mais, só mais esta. Temos a certeza que Leon Denis é Jerônimo de Praga que voltou. Só que o curioso é que Jerônimo de Praga foi o mentor de Leon Denis durante 50 anos. Se eu sou a reencarnação de Jerônimo, como que eu posso ser a reencarnação e mentor ao mesmo tempo? Agora, se eu sou uma fração, uma semente da laranjeira repleta de frutos, Jerônimo de Praga, e eu plantei agora só uma semente e vou cultivar a semente, aí eu posso ser mentor. Quantos afirmam que Kardec, antes de ser Kardec, foi Francisco de Assis? Ou melhor, isso mesmo, foi Ian Hus. E antes de ser Ian Hus, foi Francisco de Assis. E antes de ser Francisco, foi João o Evangelista. E antes de ser João, foi Kardec mesmo, porque o Kardec é 260 anos antes de Jesus. Como que é esse negócio? Quem assim acredita, acredita também
que Chico Xavier seria a reencarnação de Kardec. Como que é esse negócio? E o Chico fala: eu fui uma das médias que ajudou o Kardec. Falei: agora que deu nó na minha cabeça. Falei: você estava lá como médium psicografando. Você mesmo que era João, o evangelista, que deu mensagens. Isso é um fato. E você, Kardec, encarnado ao mesmo tempo, organizando as mensagens. Eu acredito nisso porque eu já me vi assim. Já vi mais de 500 eus do meu próprio eu, nos últimos 8.000 anos da minha história no planeta Terra. Agora, quando acreditamos que o Espírito está aqui na totalidade e ignoramos quem somos, estamos à beira do poço morrendo de sede, conforme o cristianismo. Ou à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta, conforme está no hinduísmo. Ou trazemos em nós um amigo oculto que normalmente desconhecemos, conforme o zoroastrismo. E segundo o doutor e mestre em psiquiatria, neurocirurgia, um dos maiores cientistas da humanidade na atualidade, que pesquisa a glândula pineal, professor de medicina e espírita consciente, Sérgio Felipe de Oliveira: numa reunião mediúnica, o primeiro espírito que eu deveria receber é o meu. Mas nós queremos receber Bezerra de Menezes para resolver os nossos pepinos, as nossas pendências. Joana de Ângeles e outros. E Kardec, após 1859, ele decretou, no artigo de março e maio, na revista de 1859, a era da curiosidade já passou, do fenômeno. O da filosofia chegou para o estudo das forças e das leis. E o da moral está chegando. E em 1862 ele foi a campo ver a sua semeadura se vicejou. E encontrou, segundo Ivone do Amaral Pereira, e a informação consta em Viagem Espírita de 1862, na obra da Ivone a Média Iluminada. Estou me lembrando agora da grande satisfação que Kardec teve ao encontrar grupos que não tinham mais a mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos. Creio que leram do capítulo 13, o item 12, São Vicente de Paulo. O que Deus permite nesse instante é que eu manifeste para encorajá-los. Mas se acreditasse em Deus e na própria vontade, não precisaria das manifestações, porque elas só são para quem tem os olhos fechados e os corações endurecidos. Mais ou menos assim vai estar a informação no Evangelho. E eles já tinham entendido isso. E Kardec decreta nesta obra, na Viagem Espírita, que caridade é a sublimação da personalidade que está sendo vivenciada. E aqueles jovens, usando a proposta de Kardec, desejando, conforme mais tarde Joana de Ângeles coloca na obra Entrega-te a Deus, a primeira tarefa de um médium é a sua auto-iluminação. Emmanuel também. Se o médium se auto-iluminar, ele busca diretamente na fonte sem precisar do auxílio de quaisquer intermediários. E Kardec conseguiu isso na Gênese. 90% da informação ele buscou diretamente na fonte. Camille não conseguiu, buscou nas suas próprias vivências. Mas Kardec diretamente na fonte, por ser um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. Então, quando falamos do si mesmo e olhamos para um agrupamento de moléculas de fósforo e reportando a questão 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Primeiro eles obedecem aos fenômenos físicos, sendo átomos.
Vergonhosamente, não existe na atualidade nenhuma das chamadas traduções da obra de Kardec afirmando isso. Da própria Federação Espírita Brasileira, nós encontramos até a 27ª edição. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Começou pelo átomo, começou por ali. Não afirma que foi. Começou como? Comecei como fulano. Agora, começar por ser é o que Adelino da Silveira, por Chico Xavier, na obra Antologia dos Imortais, afirmara. Fui átomo. Mais tarde fui vegetal. Depois fui animal. Hoje estou humano, a trilhar meu destino. Vivo de corpo em corpo, construindo os degraus da angelitude. Então, quando entendemos o processo de comunicação consigo mesmo que Allan Kardec usou outros médiuns para aqueles que não acreditavam em si próprios. Eu admitia participar do seu experimento, deixar meu corpo em casa, e você, a médium, iria manifestar-me. Ele já tinha conversado comigo e sabia do conhecimento que eu tinha da vida, e perguntava para você algo que ele perguntou para mim que eu não consegui responder, e você conseguiu responder, representando a minha consciência, até 80 questões que eu não sabia. Está na Revista Espírita. Aí ele chamou de consciência o espírito, e ele chamava o espírito do indivíduo, porque na obra O Céu e o Inferno está muito claro. A criatura ou o espírito está desencarnado e sofrendo. Usando a prece como um processo de magnetização, consigo aliviar o sofrimento por dissociar o energismo do seu perispírito com o mecanismo da prece, que é um ser. Daqui a pouco eu entro no mérito. E a pessoa se alivia, e ele agora fala com todas as letras. Agora evoque ou invoque o espírito do indivíduo. Mas não é o indivíduo? O espírito, ele estava desencarnado. Tem alguma coisa a mais? Tem, porque Kardec colocou isso lá. E com palavras amorosas, bem articuladas, leve-o, esse espírito, ao arrependimento, para que ele corrija a sua empresa. Até onde me consta, um empresário pode ter várias empresas se ele tiver cacife para isso, tanto recursos como inteligência para governá-las. Mas se ele deixar ir à falência uma de suas empresas, ele perde todo o seu patrimônio, mas não perde seu conhecimento. E agora, o espírito não retrograda? Como vai ficar esse negócio? Me ajude a entender, porque eu estou muito esperançoso que vocês tenham as respostas para mim. E veja, o espírito não retrograda. No conhecimento eu tenho certeza. E nas formas? Será que não? Vamos só lembrar de como eu cheguei aqui. Eu volitava de onde vim. E animei um corpo de primatas quando cheguei. Saindo do reino animal na direção do pré-humano. Isso não é retrocesso de formas? Porque lá, por ignorância, destruí meus corpos e atormentei o meio. Só peço que não acredite nisso, só pense. Joana de Ângeles, não tem como dissociar o corpo biológico da consciência, do espírito. Ele é a causa, o corpo é o efeito. Mas eu matei meu corpo, como foi o meu caso. Eu destruí meu corpo com excessos e eu só tinha 2 meses de vida. O corpo estava morrendo. No caso de Leon Denis, problema do ser, do destino e da dor, quem estava no corpo também estava deixando o corpo morrer. E ele, do mesmo espírito, ele evoca uma das personalidades que já vivenciara antes esse espírito, que sabia consertar o corpo, e ele troca o comando. Está lá com todas as letras.
Aquela que estava deixando o corpo morrer sai, a outra assume e fica 4 anos, conserta o corpo. O que vocês acham que aconteceu comigo? A mesma coisa. Então, a experiência que tivemos na medicina chinesa, que estudamos o ser na totalidade, sabíamos consertar o corpo. E assumimos, porque quem estava no corpo estava deixando morrer. De modo que André Luiz narra em suas obras da primeira morte por negligência, por descuido do próprio corpo. E se eu não mudar a minha pauta, eu deixo o perispírito morrer também, e perco a forma humana, porque me transformo em ovoide e deformo até a minha mente. Agora só me ajude a entender. A mente, para Joana de Ângeles, é uma emanação do espírito. Se deformou a mente, o espírito perdeu o patrimônio, porque ela ficou deformada, ela não consegue mais pensar por si própria para criar uma outra realidade. Por isso que, segundo André Luiz e vários outros luminares, ela vai voltar lá no mineral. Todos os elementos que ela malbaratou, ela vai precisar convencê-los que ela mudou, que ela agora, a mente exteriorizando algo da consciência ou assimilando fluidos do contexto, constrói o seu veículo de expressão, o perispírito, e foi perdido. Se perdeu, perdeu o patrimônio. E no caso de Hermes e de Zoroastro, eles construíram seus perispíritos, seus corpos, conforme André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu. Quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de iluminação, ela, a mente, arroja de si mesma os recursos para a construção dos veículos que lhes são necessários para encarnar em mundos que lhes sejam inferiores. A mente. Agora, quando o espírito, que é o seu Senhor, domina as leis de aglutinação, ele governa o fenômeno da encarnação sem subordinar-se a ele. André Luiz não fala de concepção, fala de alguém que tem a capacidade de criar os seus próprios corpos. Não estou pedindo que acredite em mim, a doutrina é de raciocínio, de lógica e de bom senso. No próprio Livro dos Espíritos mostra que eu posso vir numa condição abastada ou numa bem aquém do que vim neste momento. Por exemplo, para os que acreditam que Chico é Kardec, Kardec era vegetariano lá, mas agora Chico é carnívoro. Como que esse negócio? Houve retroação? Era uma outra experiência, um outro tempo. Ele queria mostrar que não é o que entra pela boca, mas sim o que faz. Quantos veganos ou vegetarianos como nós matamos as pessoas com os nossos pensamentos? Agora, o que é mais nobre? Falar da vida alheia e não comer carne, ou se esforçar para fazer o bem e ainda comer uma asinha de frango, como Chico adorava a asa de frango? Nada contra. Então esse primeiro instante foi para a gente fazer um aquecimento, porque a doutrina dos Espíritos é uma doutrina viva e ela progride por evolução. Então foi Gabriel Delany, foi Camille Flammarion, foi Gustave Gelei, Alexandre Aksakoff, foi Hebe Sajan, e vários outros luminares da época de Kardec, dando continuidade ao que Kardec começou a pesquisar, que entendeu que o espírito não encarna como um todo, e se eu souber buscar no meu próprio oásis, eu resolvo a minha problemática. E no segundo momento, nós vamos dar maiores detalhes, e para facilitar o contexto, a gente divide o espírito em 4 dimensões: superconsciência, o reino de Deus em nós. O que está lá, o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Mas uma fração de lá, lançada na ambiência, que aglutinou milhares de vidas,
Se não souber conduzi-las, perde todas elas. E fica somente a fração. Essa fração não é perdida. Se o espírito não perdeu, tecnicamente, essa fração. Mas considerando que o consciente é a mente e é uma emanação do espírito, e a mente pode deformar, aí fica por conta de vocês. O inconsciente é o nosso umbral, onde estão as perturbações, os nossos tormentos, traumas, conflitos, as matrizes das enfermidades. E tudo que o Espírito intenciona, como pedira o Cristo interno a Pedro, que é o que estava encarnado, porque é assim que Carlos Torres Pastorino interpreta as máximas de Jesus. Então, o Cristo interior, conversando com Pedro, a personalidade encarnada, ou o Cristo ao lado do poço de Jacó, conversando com a samaritana, que ele também narra que é a alma encarnada. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas na hora de apacentar, Pedro o negou por 3 vezes. Quando o nosso corpo está atormentado, ao invés de apacentarmos essas ovelhas, não desejamos morrer para sair do tormento. Isso aconteceu comigo. Ou num simples anti-inflamatório que eu tomei quando houve o rompimento dos tendões, dos ligamentos dos meus joelhos, o efeito colateral do remédio apresentava no meu psiquismo ideias suicidas, e na bula estava escrito. E eu prefiro entrar na vida sem um membro do que perder a coisa toda. Parei de tomar o remédio e reconstruir os tendões e todos os demais tecidos, meniscos, etc. Então a intenção do Espírito é pacificar o inconsciente, encarnando uma dessas realidades. E não encarna-se a personalidade inteira. Por exemplo, alguém morre de câncer nos pulmões. Qual órgão que matou o corpo? Vocês já viram no leito dos oceanos os pulmões sem separado? Ele, um ser animal, com o formato de um vegetal, com a anatomia perfeita do pulmão humano. Será que é lá que ele vai voltar para refazer o caminho? Porque ele matou o corpo, tecnicamente. E para fazer isto, nós separamos quais as ovelhas que eu quero pacificar. Trago para cá, separo as partes perturbadoras, se for o caso, mas não precisa ser isto. E eu posso encarnar um ponto de autoconsciência pura, como o Senhor da vinha encarnou o seu filho, para convidar esses elementos ao festim, à transformação. Se eu encarnar um ponto de autoconsciência pura e algum desses elementos, eu vou construir o subconsciente, um setor que governa em perfeita harmonia o perispírito e o corpo físico. Se não perturbarmos esse setor com ilações no nosso consciente, maledicências, os nossos corpos jamais adoecerão. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Só de deixarmos de pensar no negativo, os íons psíquicos se alinham, se harmonizam, e o aparente mecanismo perturbador
se disfarça num instante. Então, duas são as situações básicas. E eu estou construindo uma nova empresa para corrigir o que não deu certo e para aprimorar, ou a aquisição de experiências novas. Joana de Ângeles. Como eu não consigo aprimorar o que não deu certo sem novas experiências, não consigo corrigir sem novas experiências. Então, normalmente, via de regra, o Espírito encarna uma possibilidade que, em dando certo, pacifica o seu rebanho. O empresário constrói uma nova empresa e, mediante as experiências que ele já tivera nas demais, para produzir um produto novo que, se der certo, equilibra todas as demais. E o nosso projeto é ter consciência disso, e que todas as vezes que pensamos, dependendo de como pensamos, estamos nos conectando com a superconsciência. André Luiz, Leon Denis, Joana de Ângeles. Se a proposta é nobre, eu vou mergulhar nessa consciência e vou iluminar-me de dentro para fora e voltar fecundado com as possibilidades no consciente. E como o que está no meu subconsciente são instintos, no início o homem tem apenas instintos, porque é o ambiente que se cria inicialmente, no início de sua encarnação. Mais avançado, os instintos se transformam em sensações. Mais avançados e transformados, tornam-se sensações. Mais instruídas, Joana de Ângeles, recuperando as informações, tornam-se emoções. Mais purificadas, sentimentos. No ápice dos sentimentos, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes. Tudo que ocorreu do processo de sublimar-se na ação forma o amor, a consciência em si, o reino de Deus em nós. Paz profunda a todos. Até daqui a pouco.